Dom Leonardo possui graduação em Filosofia e Teologia, mestrado e doutorado em Filosofia. Atualmente é secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. A palavra está com vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós encerramos ontem, ao meio-dia, a Assembleia da CNBB. É um mutirão de 10 dias, sem descanso, né? Mas não podia deixar de participar desse momento com a iniciativa do Brasil. A CNBB tem tido também diversas iniciativas de retomarmos os documentos do Concílio Vaticano II e os temas. Tem saído diversos livros, diversos artigos. Isso é muito importante para nós retomarmos o concílio, o espírito do concílio e caminharmos para a frente. Eu creio que o nosso Papa Francisco tem dado indicações muito claras de que o concílio ainda não está todo ele em movimento. É um processo histórico. Se formos ver, o concílio de Trento levou séculos até ser implementado. E assim também será com o Concílio Vaticano II. Eu vou dar alguns passos. A tentativa minha vai ser apenas de tentar mostrar a pastoralidade do documento da Gaudium et Spes. Não vou me ater a outras questões. Inicialmente tinha pensado em abordar a questão Igreja e Mundo, que é um tema bastante complexo e, no meu modo de ver, não resolvido dentro do documento. Mas resolvi me ater à forma da presença da Igreja no mundo. Pastoral, 2 pontos, a forma da presença da Igreja no mundo. Para isso, vou primeiro fazer uma apresentação histórica do texto, da redação do texto. 2, a novidade do título da Constituição Pastoral e seu significado. 3, a explicação de uma nota de rodapé, que é uma nota muito importante. 4, alguns grandes temas tratados no texto. Talvez eu salte essa parte, porque o professor Fernando depois vai tomar alguns temas importantes. 5 elementos em vista da compreensão do termo pastoral. No início do concílio não era previsto o texto, mas devagar foram se encontrando bispos que estavam interessados em compreender a Igreja como a Igreja dos pobres, a Igreja como uma presença no mundo, uma Igreja dos pobres. 9 desses bispos eram brasileiros: Dom Carlos Gouveia Coelho, Recife; Dom João Batista da Mota Albuquerque, Vitória; Dom Astrogésimo de Mesquita Filho, Afogados em Gazeira; Dom Jorge Marcos de Oliveira, Santo André; Dom Valfrido Teixeira Vieira, auxiliar de Salvador; Dom Helder Câmara, auxiliar do Rio de Janeiro; Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, auxiliar de Taubaté; Dom Antônio Batista Fragoso, auxiliar de São Luís; Dom Eugênio Araújo Salles, administrador apostólico de Natal. Esses bispos, com outros bispos do mundo inteiro, procuraram compreender como fazer com que o problema da evangelização dos pobres e do apostolado por meio operário estivesse no centro também das preocupações do concílio. Portanto, do concílio nasce de um desejo de a Igreja ser muito atuante no meio da realidade do povo de Deus. No final do primeiro período, João XXIII constituiu uma comissão de coordenação dos trabalhos do concílio com o objetivo de reorganizar todo o trabalho. Todos aqueles esquemas apresentados foram, bem dizer, rejeitados, e João XXIII, então, um homem inteligente e sábio como era, um grande historiador, procurou reorganizar todo o trabalho. Essa decisão foi consequência da sua sensibilidade diante da reação dos padres conciliares, cuja maioria se mostrou insatisfeita com os esquemas preparatórios. Esse primeiro período fora aparentemente um insucesso. Não se aprovou nenhum documento. Todos eles foram rejeitados. A comissão de coordenação para atender a muitos pedidos de um documento que tratasse da relação entre a Igreja e as questões sociais mais relevantes do mundo contemporâneo constituiu uma comissão mista, formada pela Comissão de Doutrina, pela Comissão para Apostolado dos Leigos, com a finalidade de redigir um esquema sobre os princípios e ação da Igreja para a promoção do bem da sociedade. Nessa lista dos esquemas era o 17º. Das 73 esquemas iniciais, agora restavam 16. O 17º era inteiramente novo. Nesta lista, o primeiro era o futuro texto Lumen Gentium. O último, a presença da Igreja no mundo, sobre a presença ativa da Igreja no mundo.
atual Gaudium et Spes. Esse texto, redigido em pouco tempo, foi amplamente discutido por diversas comissões e recebeu muitas emendas e propostas de reestruturação, até nós poderíamos dizer de uma completa reestruturação. Em setembro de 1963, um novo grupo de peritos reuniu-se na Bélgica. Nesse grupo estavam grandes teólogos como Karl Rahner, Müller, Tilz e outros. Até esse texto de redação foi conhecido como o esquema de Marienese. Em novembro de 1963, durante a segunda sessão, já com uma nova organização sensivelmente reduzida no número de esquemas, agora apenas 13, o esquema do Futurum Gaudium et Spes continua a receber o último número de listas e é novamente modificado. Ele será conhecido por esse número até o final do concílio como esquema Hering, terceira redação. Ela foi remetida à Comissão Central, que, reunida em Zurique em 1964, fez novas mudanças e esse texto passou a se chamar o texto de Zurique, o quarto. Esta foi discutida na Comissão Mista em março daquele ano, pela Comissão Central em 28 e 29 de abril. E novamente houve muita modificação, uma quinta redação. O texto começou a ser discutido na aula conciliar no dia 20 de outubro de 64. Seu esquema geral foi aprovado, mas apareceram muitíssimas novas redações. O novo texto finalizado em Arícia, em fevereiro de 65, próximo de Roma, será justamente conhecido como o texto de Arícia, a sexta redação. Um detalhe significativo, esta redação recebeu valiosa colaboração de um esquema alternativo trazido por um bispo da Polônia, futuro Papa João Paulo II, Cardeal Wojtyła. O texto foi apresentado em aula dia 21 de setembro de 65. As discussões sobre ele começaram dia 24 e se prolongaram por 2 semanas. A aprovação geral do esquema foi reafirmada, mas as propostas de emendas continuavam numerosas. Foram mais de 20 mil emendas. Podemos imaginar, é mais ou menos como na CNBB. É a comissão que sofre, trabalha até 1, 2, 3 da manhã nesses textos. Isso é bonito, isso é muito bonito, porque saem textos bons, a contribuição de todos, isso é uma das grandes riquezas do nosso episcopado do Brasil. Uma nova redação foi preparada, a 7ª redação, e começou a ser votada entre os dias 15 e 19 de novembro de 65. Novas e numerosas modificações foram apresentadas. A comissão preparou com grande intensidade de trabalho uma nova versão, a 8ª. A votação global sobre o texto, dia 6 de dezembro de 65, durante a última congregação, resultou em 2.111 a favor, 251 contrários e 11 votos inválidos. Na votação solene de 7 de dezembro, foram 2.391 votantes, 2.309 votaram favoravelmente, 79 contra e 7 votos foram considerados nulos. Esse dia é também uma data ecumenicamente muito importante. O Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras de Constantinopla retiraram a mútua excomunhão que perdurava desde o início do segundo milênio, desde 1054. Então, o dia da aprovação do texto é um dia muito significativo para a Igreja. Esta história, marcada por tantas intervenções e por 8 redações sucessivas, resulta em um texto muito heterogêneo. Muito heterogêneo. É mais ou menos como o texto de Aparecida. O texto de Aparecida é riquíssimo, mas nós vamos perceber lá as repetições, colocações diversas, assim por diante. Do ponto de vista da qualidade redacional, poderia caracterizá-lo como estilisticamente fraco. Do ponto de vista teológico, no entanto, por esta mesma heterogeneidade pode ser considerada uma grande riqueza. No pós-concílio, esta constituição tem sido alvo de interpretações e avaliações contraditórias. Nós pensamos que nela se encontram os elementos para uma hermenêutica da qual se pode falar não apenas de polarização entre continuidade e ruptura, mas especialmente a hermenêutica da Igreja dos pobres. Quer dizer, a pastoral da Igreja. Acho que a hermenêutica, especialmente da Gaudium et Spes,
seja uma hermenêutica de pastoral. Mas nós estamos bem atentos a essas interpretações. O diálogo do Papa Francisco com o jornalista, dia 16 de março próximo passado, mostra que essa leitura do concílio está viva em todos e tem dado os seus bons frutos. Como diz ele, como eu gostaria uma igreja pobre e para os pobres. 2. A novidade do título e do conteúdo. Uma nota cuja chamada está posta logo após a qualificação pastoral no título da Constituição sobre a Igreja do Mundo de hoje, procura explicar o sentido desta novidade na história dos concílios. É a primeira e a única Constituição conciliar até hoje com título de pastoral. De fato, os 20 concílios precedentes apresentaram constituições, decretos e declarações. A teologia desenvolveu para interpretar cada um desses gêneros literários, mas a Constituição Pastoral jamais houve uma. A solução que esse título representa é fruto dos debates e reuniões que acompanharam as 8 redações pelas quais passou esse documento até chegar ao seu ponto final. A novidade do título serve de chamada para a novidade do conteúdo. Não se trata de uma exposição geral de princípios da fé. Trata-se também de temas de fé, principalmente no primeiro capítulo, cujo conteúdo fundamental é a dignidade humana, mas o conjunto geral compreende temas de interesse concreto para a presença da Igreja. A lista dos temas é impressionante: natureza social do ser humano, o sentido do trabalho, a família, o progresso, a cultura, a economia, a política, a paz e a comunidade internacional. Com ironia, o documento já foi chamado até de Arca de Noé. Ele aborda temas importantíssimos, talvez alguns deles ainda hoje mais atuais que no tempo do concílio. A Constituição corporifica o famoso segundo eixo temático Eclésia para fora, proposta do concílio do Papa João XXIII, na Rádio Mensagem de 11 de setembro de 1962, após uma proposta feita para o cardeal Sullens, em carta pastoral à sua diocese. Proposta que o mesmo cardeal refez em seu célebre discurso de dezembro de 62. Mas, por amor à precisão, é forçoso reconhecer que nesta Constituição não se encontra uma postura que se exprime como da Igreja ao mundo contemporâneo, como chegou a ser proposto, mas muito simplesmente a Igreja no mundo contemporâneo. Nós hoje, talvez até dessemos o título, a presença da Igreja. Indicando uma postura de companhia e de diálogo sobre temas vitais e não a atitude de quem pode ensinar sobre todos esses temas sem necessidade de nada aprender. De fato, o tema do diálogo comparece no documento inteiro. Nós temos muitas citações. Como na primeira encíclica de Paulo VI, Ecclesiam Suam, em que se trata do diálogo da Igreja com as igrejas e comunidades eclesiais, com as igrejas não cristãs e com o mundo contemporâneo. Certamente, Paulo VI, que prezava tanto a Gaudium et Spes, se baseou nela para essa encíclica. Terceiro, o significado do termo pastoral numa nota de rodapé. Nós não costumamos ler as notas de rodapé, na verdade, mas quando lemos esse documento, nós precisamos ler essa nota. Eu nunca tinha lido, mas como tive que já preparar várias colocações sobre esse documento, num comentário que eu li, ele remetia para o rodapé. E sem esse texto não dá para compreender direito o desejo de João 23 e do próprio texto. Voltando à nota a que nos referimos, consideramos que ela possa ser tomada não apenas como porta de ingresso da Constituição inteira, mas como referência para a compreensão e significado do termo pastoral no vocabulário do concílio. O termo pastoral, como parte do título, foi proposto pelo cardeal Phillips, um dos redatores da Constituição, por um membro da subcomissão editorial do texto durante uma reunião em abril de 65. 2 anos antes, a Comissão Teológica queria chamá-la Constituição Dogmática. Pouco conhecido, vejamos o texto na íntegra para depois destacarmos alguns pontos. Diz o texto: a Constituição Pastoral à Igreja no mundo atual, formada por 2 partes, constitui um todo unitário. É chamada pastoral porque, apoiando-se em princípios doutrinais, pretende expor as relações da Igreja com o mundo e os homens de hoje. Quer dizer, a tarefa da Igreja, a missão da Igreja. A missão da Igreja é pastoral.
Assim, nem a primeira parte falta a intenção pastoral, nem a segunda doutrinal. Na primeira parte, a Igreja expõe a sua própria doutrina acerca do homem e do mundo, no qual o homem está integrado e da sua relação com eles. Na segunda, considera mais expressamente vários aspectos da vida da sociedade contemporâneas e, sobretudo, as questões e os problemas que nesses domínios padecem hoje de maior urgência. Daqui resulta que nesta segunda parte a matéria tratada à luz dos princípios doutrinais não compreende apenas elementos imutáveis, mas também transitórios. Isso é importante. Quer dizer, não se trata de dogmas, mas se trata de indicações, de pistas, de proposições. A Constituição deve, pois, ser interpretada segundo as normas teológicas gerais, tendo em conta especialmente na segunda parte as circunstâncias mutáveis com que estão intrinsecamente ligados os assuntos em questão. Nela se justificam as diferenças que há entre as duas partes da Constituição. Na primeira parte, a Igreja desenvolve sua doutrina sobre o homem e o mundo no qual o homem é colocado e suas relações com os homens. Na segunda parte, considera mais atentamente alguns aspectos da vida de hoje da sociedade e, de modo especial, as questões e os problemas que atualmente parecem ser os mais urgentes. A orientação em vista da interpretação da Constituição vem dada como consequência. Deve, pois, esta Constituição ser interpretada segundo as normas gerais da interpretação teológica, tendo-se em vista, sobretudo na segunda parte, as circunstâncias mutáveis por sua natureza conexas com o assunto tratado. Há no texto da nota que estamos analisando uma tensão latente que ela procura resolver. A afirmação de que a relação com o mundo de hoje é baseada em princípios doutrinários. Na explicação do que é próprio de cada uma dessas duas partes da Constituição, a respeito da segunda parte, afirma que está sujeita a princípios doutrinários, fazendo constar deste modo um acento do aspecto doutrinal. Na compreensão da pastoral que o texto maneja, é, portanto, um dos polos da doutrina pastoral, do binômio doutrina pastoral. É precisamente nesta ordem, a recorrência e o reafirma que a estrutura das frases explica. No curto texto, os termos doutrina, doutrinário ocorrem 4 vezes, pastoral ocorre 4 vezes nesta pequena nota. O cuidado está posto na compreensão do modo como os dois polos se integram. Pastoral está baseada em e sujeita a princípios doutrinários. Uma tentativa de equilibrar vem da afirmação que nem a primeira parte está ausente na intenção pastoral, nem na segunda falta intenção doutrinária. Este reforço no polo doutrinal pode, porém, ser exasperado ou descontextualizado. Uma afirmação da conclusão geral da Constituição nos permite compreender que também no polo doutrinal, nesse contexto, é influenciado pela pastoral e deve ser considerado como não definitivo. Diante da variedade imensa, não só das situações, mas também das formas da cultura humana no mundo, esta exposição apresenta deliberadamente um caráter genérico. Bem mais, ainda que enuncie a doutrina já tradicional na Igreja, como não raro trata de realidades sujeitas e permanente evolução, deverá ser prosseguida e ampliada. É bonito isso na Gaudium et Spes, porque ela indica o futuro, ela provoca, é uma provocação, abre perspectivas, indica horizontes. Isso é bonito no texto, diferente das outras constituições, que elas vão quase que assim dizendo o como, vai indicando não caminhos, não vai indicando aberturas, mas vai dizendo o que é a Igreja, o povo de Deus, vai dizendo o como acontece, quem pertence ao povo de Deus. Ao passo que esse documento vai dando pistas, vai dando indicações. Isso eu creio que ajudou muito a Igreja e ainda nos ajudará muito a Igreja no futuro. 4. Os grandes temas da Gaudium et Spes. Depois eu creio que o professor Fernando vai aprofundar isso um pouco mais. Esta Constituição é o documento mais amplo do Concílio. Como já dissemos, ela está estruturada em 2 partes, a Igreja, a vocação humana e alguns problemas mais urgentes. Na primeira parte, trata-se de 4 capítulos da dignidade da pessoa humana, da comunidade humana, do sentido da atividade humana no mundo e da fundação da Igreja no mundo de hoje. A segunda parte, mais ampla, trata da promoção da dignidade do matrimônio e da família, da promoção do progresso cultural, dividida em 2 partes ou 2 secções,
princípios para a promoção da cultura e algumas obrigações mais urgentes dos cristãos em relação à cultura, a vida econômico-social, também em duas secções, o desenvolvimento econômico e princípios que regem o conjunto econômico-social, da vida da comunidade política e da construção da paz e da promoção da comunidade dos povos, também em duas seções, a eliminação da guerra e a construção da comunidade internacional. De modo sintético, podem ser indicados como grandes temas da Gaudium et Spes a dignidade e a convivência humana. Eles implicam evidentemente a família, a comunidade, a política local, internacional, a cultura, o desenvolvimento econômico e a paz. Ou, de outro modo, a dignidade da pessoa, a comunidade humana, a atividade humana no mundo e, diante disso, a missão da igreja. A missão da igreja é sempre a pessoa. A missão da igreja é sempre a realidade onde ela está. Essa é a missão dela. Isso que Jesus, o Verbo encarnado, Deus encarnado, visibilizado, veio mostrar. Veio mostrar a grandeza da pessoa humana, somos todos filhos e filhas de Deus, a relação entre esses filhos e filhas, mas também aonde acontece isso, que o texto chama de mundo. A perspectiva a partir da qual esses temas são tratados pode ser captada no prólogo que afirma, nós já ouvimos esse texto no começo, mas eu vou repetir, uma das expressões belíssimas que nós temos no concílio. As alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração da igreja. A palavrinha igreja fui eu que acrescentei. Isto é, no nosso coração. Nós somos igreja. Então, quando às vezes nós somos criticados na CNBB pelo nosso tipo de postura ou certas colocações que nós fazemos, está aqui. Nada que acontece não mexe com o coração da igreja, o nosso coração. Especialmente a questão da justiça, a questão da dignidade humana, do direito, tantas questões, porque todos são filhos e filhas de Deus. Todos são filhos e filhas. É simplesmente extraordinário quando nós pensamos que cada pessoa é filho ou filha de Deus. O documento leva isso em consideração. Eu já havia falado na Lumen Gentium que pelo batismo todos nós nos tornamos. Somos todos sacerdotes e sacerdotisas. Essa grande dignidade. A ligação, em seguida, essa perspectiva é reafirmada de modo mais claro ainda. A sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação para o reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Vejam que bonito. Nós até hoje, talvez usaríamos até outras expressões, né? Mas são maneiras de dizer que a igreja é formada pelos filhos e filhas de Deus. A ligação entre igreja e humanidade, como também seu interesse pelo mundo, são determinadas inteiramente pela mensagem que a igreja recebeu e deve comunicar. Ao começar o quarto capítulo da segunda parte, o que trata especificamente da relação entre a igreja e a comunidade política, o concílio nos diz: procurando o seu fim salvífico, a igreja não se limita a comunicar ao homem a vida divina. Espalha por sobre todo o mundo os reflexos da sua luz, sobretudo enquanto cura e eleva a dignidade da pessoa humana, consolida a coesão da sociedade e dá um sentido mais profundo à cotidianidade ativa dos homens. A igreja pensa assim, que por meio de cada um dos seus membros, portanto nós, e por toda a sua comunidade, portanto nós, muito pode colaborar para tornar a humanidade, a família humana, mais digna. A família humana, a família de Deus. Esta perspectiva é explicitada ainda mais por mais um parágrafo à frente. A missão própria confiada, diz o texto, a missão própria confiada por Cristo à sua igreja não é de ordem política, econômica ou social. O fim que ele propôs é com efeito de ordem religiosa. Nós diríamos hoje da ordem da fé. Mas desta mesma missão religiosa deriva o encargo
uma luz, uma energia que pode servir para o estabelecimento e consolidação da comunidade humana segundo a lei divina. E também, quando for necessário, tendo em conta a circunstância de tempos e lugares, pode ela própria, e até deve, suscitar obras destinadas ao serviço de todos, sobretudo dos pobres, tais como obras de caridade e outras semelhantes. 42. O serviço que a Igreja é chamada a prestar ao mundo é, como evidencia o documento, o serviço da fé. Bento XVI diria da fé, testemunhando a caridade. De iluminação em vista do discernimento concreto da realidade. E mesmo quando se traduz em serviço de ordem temporal, social, política ou econômica, sua fonte explicita também sua finalidade, que não se desvinculam jamais do fundamento da fé. Quinto e último. Alguns elementos em vista da compreensão da pastoral dentro do texto. Temos, portanto, algumas importantes características a serem levadas em conta na compreensão da pastoralidade. Tem fundamentação teológica e é dirigida à pastoral, quer dizer, à missão da igreja. O texto, ele é um texto essencialmente pastoral, é doutrinário, é essencialmente pastoral, quer dizer, a atividade da igreja, a nossa ação concreta. Nós hoje falamos, Bento XVI, na Deus Caritas Est, insistiu muito nesse tipo de presença como caridade. E na Porta Fidei vai dizer de testemunhar a caridade. Esta é marcada pelo diálogo, que é uma referência constitutiva das relações da Igreja com as pessoas e com o mundo. Portanto, o documento insiste no diálogo. Hoje, quando vivemos uma diversidade tão grande, uma tensão tão grande entre, inclusive, as diversas religiões, participei do sínodo dos bispos no outubro, e como os bispos que vivem em realidades de conflito insistiram na necessidade do diálogo. É impressionante ver uma igreja perseguida dizendo que nós não podemos nos fechar, nós temos que nos abrir ao diálogo. Bombas que estouram dentro das igrejas, pessoas assassinadas, mas eles dizendo, nós temos que seguir o Concílio Vaticano II e o Evangelho, dialogar. É até emocionante a gente ouvir alguns bispos falando disso. Igrejas que foram para o ar, muitos fiéis mortos, e eles dizendo, não existe outro caminho. Não existe o diálogo. O texto é um texto belíssimo de diálogo. 3. O documento reconhece seu caráter genérico e pede contextualização, efetivação do modo circunstanciado no mundo e com as pessoas de hoje. Sempre existiu um hoje. 64 foi um hoje. 2013 é um hoje. 2020 vai ser um hoje. Então, esse texto vai sempre remetendo para o hoje. Significa para a concretude existencial de um tempo. O tempo e o seu contexto. 4. No diálogo e na busca de respostas, o procedimento eclesial exige discernimento crítico. Deve-se conceder prioridade às questões e problemas que sejam as mais graves e as mais urgentes. Então, onde está a maior gravidade? Na diocese, na igreja particular onde eu vivo, na nossa conferência episcopal em que nós vivemos, em que pertencemos, no país onde nós vivemos, quais são as maiores urgências? Qual é a questão a ser refletida, abordada, rezada, celebrada? É interessante como o documento nos remete para as necessidades, as urgências maiores. É muito interessante isso. E ao mesmo tempo alentador, porque deseja abrir os nossos olhos. 5. Atenção às mudanças contextuais e culturais requer a diversificação de métodos e ações. Vejam, por exemplo, agora a questão levantada já por João Paulo II sobre a nova evangelização em Santo Domingos, retomada por Bento XVI, e nós tivemos o sínodo sobre a nova evangelização. Quer dizer, novos tempos, novos contextos, novas urgências, e a igreja, como a igreja, anunciar o Evangelho, como a igreja ser testemunha do Evangelho, diante desses novos contextos. Que palavra para encarnar melhor, para expressar melhor o Evangelho? Vamos usar em linguagem, símbolos, simplesmente do passado, ou nós hoje
o amor faz gestar em nós, gerar em nós palavras novas. Alguém, quando está enamorado, sempre conta palavras, não é verdade? O amor suscita palavras. Então, a nova evangelização provavelmente está provocando dentro de nós esse desejo de deixarmos tomar pelo Espírito, pela grandeza do Evangelho. Ele suscitará em nós uma linguagem, suscitará em nós gestos. Como nós estamos encantados com o Papa Francisco. Não vem assim de marketing. Não, isso nasce da vida do Evangelho. 6. Por fim, destaca-se a abertura para a ampliação e para o esclarecimento, pois o diálogo e a reflexão devem ser prosseguidos e ampliados, como pede o texto. Portanto, o texto nos provoca passos posteriores. O texto não nos deixa dar passos para trás. Só para concluir, então, vou saltar um pouco o texto. Confiamos que muitas vezes que anunciamos apoiados pela palavra de Deus e no Espírito do Evangelho, poderão trazer a todos um auxílio valioso, sobretudo depois que os cristãos, sob a orientação dos pastores, tiverem realizado a adaptação para cada povo e mentalidade. Gaudium et Spes, número 91. Este importante texto leva consigo um pressuposto fundamental: a ação pastoral da igreja local. Isso valeria já não só a partir da Lumen Gentium, mas do texto da Gaudium et Spes, valeria a pena ver como acentua a igreja local, isto é, a igreja particular. Nós estamos um pouco esquecidos disso. Durante o sínodo, nos debates de grupo, isso apareceu. No nosso grupo, nós bispos brasileiros, acentuamos muito e até dissemos: olha, o primeiro agente de evangelização é a igreja particular. A diocese que evangeliza. Os documentos conciliares usam a expressão belíssima, igrejas particulares. Senão, daqui a pouco a gente tem que falar diocese, prelazia, e a pessoa começa a perguntar o que é uma prelazia. Né? Quantas vezes eu já tive que explicar isso, porque eu vi a prelazia de São Félix, mas também as outras igrejas que nós temos como bispo aqui no Brasil, de outros ritos. Portanto, a importância da igreja local. A igreja local, vendo as diretrizes da evangelização para a igreja do Brasil, leva muito em consideração isso. São diretrizes, mas a igreja particular vai ver quais são as suas urgências, as suas necessidades e como levar a efeito. Este importante texto leva consigo um pressuposto fundamental: a ação pastoral da igreja local. Ela entende a atribuição dada aos cristãos, unida aos pastores, da responsabilidade de traduzir culturalmente os ensinamentos do concílio, a igreja particular. E também a igreja particular nós retomamos agora na CNBB, no tema central, que nós não concluímos de propósito, comunidade de comunidades, a paróquia. Onde a paróquia ela existe, a comunidade ela existe, porque ela é igreja particular. A igreja particular é formada de comunidades. Esse texto nós vamos continuar a estudar em todas as nossos regionais e também nas nossas paróquias. Assim, as várias características que identificamos na pastoral, fundamentação teológica, diálogo, contextualização, discernimento, diversificação e abertura, se efetivam na ação pastoral da igreja local. Creio que o texto da Gaudium et Spes é um grande incentivo de nós sermos todos batizados, todos filhos e filhas de Deus, pessoas como uma massa, vivendo o Evangelho, mas testemunhando o Evangelho. Acho que essa é a provocação bonita e fundamental. Quer dizer, todos nós somos pastores, todos nós somos pastoras, todos nós somos provocados ao cuidado dos pobres, cuidado da justiça, o cuidado dos pequenos, cuidado dos jovens, todas essas questões. Por isso ela é pastoral, porque ela é a constituição que o Concílio nos deu, que nós poderíamos usar nas nossas palavras de hoje, que é a constituição do cuidado. Muito obrigado. Obrigado, Dom Leonardo, por essa grande aula, uma aula magna sobre Gaudium et Spes.
Eu pessoalmente fiquei bastante tocado porque estudei Gaudium et Spes há uns 20 anos atrás, numa disciplina chamada História da Igreja 2, com Dom Ivo Lorscheider, bispo de Santa Maria, já falecido. E lembro da gente falar muito sobre essa dimensão atual que o Dom Leonardo insistiu, né? Hoje, essa necessidade que nós temos de atualizar o Evangelho, atualizar a doutrina e atualizar a pastoral. Muito bem colocado, muito obrigado. Dá vontade a gente ler de novo a Gaudium et Spes.